Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Atlético e América, que os colocaram na ponta dos campeonatos brasileiros, e também da derrota do Cruzeiro para o Internacional lá em Porto Alegre. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata, repórter do impresso aqui do Jornal Tempo. Tudo bem, Thiago? Beleza, Cabido, Guilherme. Vamos falar aí de mais uma rodada que os times mineiros conseguiram manter o Atlético conseguiu manter a ponta, o América retomou a ponta, né? E o Cruzeiro deixou o G4 numa situação que começa não a complicar, mas servir de alerta. Comigo aqui também no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter do Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro. Olá, internauta, companheiro aí que assiste o Esporte.com. Mais uma vez aí recebendo pratinha, né? Tava muito tempo que a gente não... Prata da casa. Vamos falar aí do resultado dos times mineiros. O Atlético conseguiu uma boa vitória, o América novamente o líder da Série B e o Cruzeiro que perdeu a segunda seguida. Lembrando também que a gente vai falar da luta do UFC 148, do Anderson Silva contra o Chael Sonnen lá em Las Vegas, da vitória do brasileiro, que manteve o cinturão dos médios lá no UFC. Vamos começar falando do América. Só gostaria de lembrar também o internauta para participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online e nos enviar sua pergunta. Vamos começar falando agora do América. Thiago, o América conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, hoje ele é o líder da Série B do campeonato, mas foi uma partida complicada, né? Contra o Atlético Paranaense, o time jogou bem no primeiro tempo, fez 2-0, mas voltou dormindo no segundo, tomou o empate, mas conseguiu com o Adeilson fazer o gol da vitória. O que você achou dessa partida? Acho que foi a típica partida em que o velho chavão do futebol diz que quem não faz, leva, né? Quem não faz, toma. A América fez um primeiro tempo realmente quase impecável. O time articulando bem jogadas, fazendo boas triangulações. O Alessandro foi muito bem, na minha opinião. O Rodriguinho, muita rapidez. O Gilberto comandando o meio campo ali. Sistema defensivo não sofreu grandes danos e tudo mais. Chegou no segundo tempo, parece que entrou outra equipe. Uma equipe totalmente desatenta, cedendo muitos espaços para o time do Atlético Paranaense e realmente, como você disse, levou o empate. Mesmo assim, as mudanças do Givanildo surtiram efeito, apesar de que ele foi chamado de burro pela torcida. A torcida se mostrou bastante impaciente. Acho até que ele demorou a fazer as substituições, mas quando fez, deram resultado e o América conseguiu seu objetivo. E mais um chavão do futebol, 2-0 é um placar perigoso. E realmente, o América deu mole, poderia ter feito aí, quem sabe, 4 gols no primeiro tempo e realmente matado a partida, ia definir ali os 3 pontos com mais facilidade, mas tomou um empate, sendo que dos gols do Atlético Paranaense foi um golaço do Gabriel, né, um chute fora da área, e o veterano Paulo Baier também deixou sua marca, e o Adeilson conseguiu aí marcar o seu gol, dando até pro Givanildo ali uma aliviada, já como você bem lembrou, foi chamado de burro, né, pela substituição, mas eu até entendo a impaciência do torcedor americano, justamente pelo seguinte: o time estava ganhando de 2-0, teve a oportunidade de tornar o placar mais elástico. Aí vai e deixa o Atlético Paranaense empatar. O Atlético Paranaense que vem muito mal, Vem né? mal. Aí a torcida, querendo ou não, quer o time indo pra frente. Sim. Quem que são as referências do ataque hoje, apesar de não estarem bem no segundo tempo? Fábio Júnior e o próprio Alessandro. Os dois foram sacados e colocaram 2 outros jogadores que ainda não demonstraram tudo o que pode pelo América. E isso fez com que a torcida chamasse de burro. E ainda bem que deu certo e o América saiu vitorioso. Ia ser o primeiro tropeço do América, né? Que o América, desde que o novo estádio de Independência, o Independência foi reinaugurado e tudo mais, né? Ainda não perdeu em casa. Não tinha perdido e, se não me engano, venceu todas, né? Venceu o amistoso. Não, tem os jogos do tem os Mineiro, jogos do Mineiro. né? Ele perdeu uma pro Atlético. É isso. Mas como mandante, seria a primeira derrota, né? Com a vitória, o América é o líder com 22 pontos, a mesma pontuação do Criciúma, né? Eu vou tentar puxar aqui agora o próximo jogo do América. O América joga contra o Goiás no Serra Dourada na próxima sexta-feira. É uma partida importante, mas vale lembrar também que, assim como o Atlético Paranaense hoje está na zona de rebaixamento, está com apenas 8 pontos, está na 17ª posição. O Goiás também não vem tão bem, né? O Goiás está com 13 pontos na 9ª posição. Então, Guilherme, é um jogo para o América ir lá e mostrar por que é o líder do campeonato, né? Mesmo sabendo das dificuldades que é jogar no Serra Dourada, mesmo sabendo das dificuldades que é enfrentar aquele clube esmeraldino lá.
O Goiás é um adversário difícil no Serra Dourada, porque conhece o campo é grande, os jogadores vão ter um desgaste físico. É o maior físico, campo do Brasil. Os jogadores vão ter um desgaste físico elevado, então o Givanildo vai ter que preparar realmente o fôlego dos jogadores para que eles não sejam surpreendidos lá em Goiás, lá em Goiânia, né? E a vitória é de suma importância, né, Thiago? Para realmente a gente ver aí na tabela, o América de Natal ainda segue na cola, o Criciúma também segue na cola, encostou. O Vitória está encostando, outros times também estão chegando, e o Goiás realmente faz uma campanha de médio para ruim, e o Atlético Paranaense nem se fala, muito ruim mesmo o futebol do Furacão. O América tem que pensar, igual você bem colocou, que não deixa de ser um jogo difícil, né? Quando se iniciou o campeonato, imaginava-se que Goiás e Atlético Paranaense iriam brigar no topo. Só que a Série B é muito grande, né? Ainda tem muita coisa que pode acontecer. Se esses times vão dar a volta por cima, mais pra frente, então que o América vença esses adversários agora, né? Até mesmo por uma revanche, né? A gente lembra que foi o próprio Goiás que eliminou o América da Copa do Brasil. Exatamente. A classificação do campeonato da Série B tem o América líder com 22 pontos, seguidos do Criciúma com 22, do Vitória na terceira posição com 19 e o América de Natal está com 19. Aí o que acontece? O Paraná só tem 15 pontos. Então a diferença do Paraná para o América de Natal já são 4 pontos. E aí para o América Mineiro já são 7 pontos. Então já é uma margem muito boa que o América tem já nessa escalada rumo à primeira divisão do futebol brasileiro. O Boa Esporte está na 10ª posição com 12 pontos ganhos e o Ipatinga, que perdeu para o Guarani lá no estádio lá no Brinco de Ouro da Princesa por 1-0. Perdeu de 1-0 porque o goleiro do Ipatinga fez várias defesas importantes. Sim, jogo. E o Schwenk também fez um gol impossível de determinar o que foi aquele gol. Gol maravilhoso. Ipatinga que faz amanhã o jogo adiado, né? Do Atlético Contra o Atlético Paranaense. Só que o Ipatinga está com 4 pontos apenas na 19ª posição. Uma posição que preocupa muito e a tendência hoje, né, Thiago, é o Ipatinga brigar realmente para não cair, né? Eu não sei nem se ele vai brigar para não cair não, viu, Cabido? Com o respeito que a gente tem pelo Ipatinga e tudo mais, mas parece que o rebaixamento é iminente. Já está no início, mas não tem mostras que vai dar a volta por cima de maneira alguma. Problemas administrativos, salários atrasados. O elenco é fraco. O elenco é muito fraco, realmente. Tem alguns jogadores ali que se destacam, né? Mas perdeu esqueci o nome do camisa 10 do Ipatinga aqui agora, que jogou também no América de Toffoli Otoni, o Bruno, o Wellington Bruno, acho que é o Wellington Bruno, não tenho certeza. Depois perdeu a cabeça contra o Guarani, foi expulso, meteu a mão na cara do adversário, isso aí já complica, né? A questão emocional é bastante importante nessa hora. E tem um detalhe que na própria cidade, o Ipatinga não tem mais aquele apoio que tinha até do próprio governo municipal, né, da prefeitura. Aí já fica difícil. Já estão pensando em mudar de cidade, como fez o Ituiutaba, né? Vir para Betim. Tá uma confusão só. Teria que ver como é que é o nome. Ia virar o nome do Ipatinga. Não seria Ipatinga. Betinga. Agora, só confirmando os resultados da última rodada, dessa 9ª rodada do campeonato, o América, como bem dissemos, ganhou do Atlético Paranaense por 3-2. O Goiás, o próximo adversário do América, empatou com o Bragantino em 3-3. O Avaí ganhou do Asa por 2-0. O Guarani, no Brinco de Ouro, venceu o Ipatinga por 1-0. O Guaratinguetá perdeu para o São Caetano por 2-0. O Criciúma e Ceará empataram por 2-2. O Joinville goleou o Grêmio Barueri por 4-0. E o Paraná Clube venceu o Boa Esporte por 2-0 lá no Dorival de Brito. A campanha do Boa é esperada, né? Ficar lá no meio da tabela, brigando para não cair, mas também a gente sabe que subir é uma situação muito complicada para um time do tamanho hoje que é o Boa, né? Que o Boa era de Ituiutaba, foi para Varginha e também, como bem dissemos, não tem o apoio da torcida lá de Varginha como o Ipatinga também não tem Ipatinga, então é uma situação complicada, mas ele vai se mantendo ali na 2ª divisão, que eu acho que é o lugar onde até a própria diretoria espera ficar, né, Guilherme? Eu acho assim, a gente respeita o Boa, quanto mais times mineiros
estiverem em boas colocações, tanto na Série A quanto na Série B, isso valoriza o nosso futebol. A gente torce para o Tupi também se recuperar na Série D, para deixar o futebol mineiro mais fortalecido. Agora, o Boa quase subiu no ano passado, né? Se tivesse realmente subido para a primeira divisão, eu acho que seria um pouco precipitado. Se para o América, que é um clube que é um pouco mais estruturado, né, foi complicado subir e voltou para a Série B da forma que voltou, a gente já faz aí uma comparação com o Boa, o que poderia acontecer. Agora, tem que realmente continuar fazendo essas campanhas boas na Série B, justamente para ganhar experiência, né? E o clube crescer e fortalecer o seu nome no cenário do futebol nacional. Se manter na Série B é importante, pelo menos durante boas temporadas, para um dia o pessoal ver, os jogadores vão me interessar, vou aceitar a proposta lá, fazer um time realmente à altura para subir. Até para trazer investimento para o próprio clube. Firmar no passado equipes. quase conseguiu, né? Até para trazer investimento para o próprio clube. Se ele se mantém em posições bacanas na tabela no decorrer das segundas divisões que disputar, a gente torce para que isso realmente aconteça e um dia estruturado, quem sabe aí o Boa consiga chegar na primeira divisão, mas isso é importante realmente. E se não me engano, o próximo duelo do Boa é contra o Criciúma, que uma vitória do Boa vai ser de suma importância para ajudar inclusive o América. O Boa vai jogar, vou confirmar aqui para vocês em alguns instantes, mas é isso, o Boa também tem que, como os meninos falaram, tem que se reestruturar, tem que pensar, talvez até voltar para Ituiutaba, que é realmente aonde está a gama de torcedores do Ituiutaba, e talvez a médio e longo prazo numa situação melhor para a Série A, né, Guilherme? Agora, o próximo jogo, o Ipatinga pega o Grêmio Barueri lá no Lamegão, jogo de duelo difícil e dos desesperados. Lembrando que amanhã o Ipatinga também pega o Atlético Paranaense, jogo adiado do início do campeonato, e é um jogo complicado também, porque o Atlético Paranaense, como a gente já falou, está lá atrás. E o Criciúma pega o Boa Esporte lá no Heriberto Rios, no próximo dia 10, amanhã. O jogo é amanhã lá no Heriberto Rios. O Ipatinga quase aprontou para cima do Criciúma. Né? Foi por pouco que a vitória não veio. Estava vencendo por 2-1, perdeu no último empate, minuto. no último minuto dos acréscimos, né? Tomou a virada. Agora vamos falar de Série A. O Cruzeiro, no sábado, perdeu para o Internacional por 2-1. Leandro Damião e Oscar fizeram para o time colorado, enquanto o Léo descontou num belo gol no segundo tempo. Thiago, você que é o setorista do Cruzeiro, está lá praticamente todos os dias. Como é que você vê o Cruzeiro hoje? O Cruzeiro vai brigar pelo campeonato, não vai brigar pelo campeonato? O Cruzeiro, com os reforços que vieram, vai ficar um time pronto para talvez disputar uma Taça Libertadores na próxima temporada? O que a gente tem que a gente vê, Cabido, a gente não pode colocar o Cruzeiro nunca como candidato absoluto a Libertadores ou ao título. Pelo seguinte, quando venceu o Botafogo e Vasco fora de casa, todo mundo já recolocava o Cruzeiro como um candidato ao título. Aí teve perdeu para o São Paulo em casa, depois perdeu para o Internacional, ou seja, de quatro grandes que ele enfrentou até então, ele ganhou 2 e perdeu 2. É normal? Em termos de Campeonato Brasileiro, porque isso vai ser frequente, acho que para todos os times, né? Então você não pode colocar, você pode colocar realmente o Cruzeiro como candidato ao título, mas não pela grandeza do Cruzeiro, não porque ele está com um baita time, porque candidatos são vários, senão você pode colocar os 12 grandes aí para disputar pelo título, mas o Cruzeiro está no caminho certo para tentar alguma coisa no campeonato. Pode vir a ser o título? Não sei. Pode ser uma vaga na Libertadores talvez, e com os reforços que estão vindo, está se reforçando ainda mais. Agora, esquema de jogo, o Cruzeiro está, em algumas oportunidades, está dependendo muito de contra-ataque. E contra o Internacional, quando ele tomou o primeiro gol, ele foi obrigado a partir para cima. E isso, inclusive, fez o Cruzeiro ter até mais posse de bola no jogo do que o Internacional. Eu sempre gosto de trazer aqui os números lá do Alexandre Siqueira, né, que é o nosso colaborador aí, analista esportivo. O Cruzeiro teve a bola nos pés durante 29 minutos e 43 segundos, o que representou 54,59% da posse de bola, enquanto o Inter teve 45,41% de posse de bola. Então, ou seja, essa efetividade do Cruzeiro que a gente viu no ataque no segundo tempo é que escreveu esses números aqui da partida. Exatamente. O Cruzeiro não jogou mal, ele jogou bem.
Realmente ele jogou bem. A gente pode dizer que ele fez uma boa partida contra o São Paulo e fez uma boa partida contra o Inter. Só que... Os erros individuais estão se destacando. Exatamente. Muito. Você tocou no ponto crucial. Não pode haver as bobeiras. A gente sempre falava que o Cruzeiro nos últimos anos tinha bola nas costas laterais o tempo inteiro. Só que como foram os gols do Internacional? Falha da marcação, falha da zaga. Todo jogo posicionamento pelo dos meio, jogadores, tudo mais. O Cruzeiro já está cansado de saber que o tal do Dagoberto gosta de aprontar para os times daqui. E ele apareceu nos dois gols, ajudando a construir o primeiro lance. Pois é, era isso que eu ia comentar com vocês. Eu acho que o Cruzeiro jogou de uma forma razoável. Eu não vou falar que o time jogou bem, mas para mim não jogou tão bem assim. Jogou de uma maneira que a gente sabe que jogar lá no Sul é uma situação muito complicada. Mas é a qualidade dos jogadores do Internacional. Isso, quem fez os gols foram Leandro Damião e Oscar. No Cruzeiro, enquanto o nosso amigo Dagoberto, você falou do Dagoberto, você destoa tentando tocar, por exemplo, para um ou para outro, você pode escolher para quem você toca, cara. O Oscar puxa essa bola muito por de trás, consegue jogar muito com o Leandro Damião ali na parte esquerda do campo, então é muito complicado. Enquanto, por exemplo, o Cruzeiro tem um time legal? Tem. Mas o Montijo vai tocar a bola para quem? Diferente. A habilidade dos jogadores do Inter é incontestável. Pro Anselmo Ramon? O Alisson tá muito mal. Mas o Anselmo Ramon até deu um bonito passe dentro da área de calcanhar. Pois mas esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. O Cruzeiro jogou contra o São Paulo e contra o Internacional. 2 adversários diretos na luta por qualquer coisa que vocês quiserem. Quem fez os gols do São Paulo? O Rafael Donato. Tô falando no São Paulo. Não, eu sei, eu tô aqui brincando justamente porque... Luiz Fabiano, Jadson e o Quem sofreu o pênalti? O Lucas fez gol. Quem sofreu o pênalti? O Lucas. Jogador de seleção brasileira. Não, sim, sem dúvida. O Internacional, jogador de seleção brasileira. O Cruzeiro. A gente fica calado. Não, a gente vai discutir o quê? Qualidade técnica dos dois times? Isso aí não tem o que discutir. A gente vê a tabela de classificação, tem o Atlético, o Fluminense, o Vasco, o São Paulo e o Internacional. O Cruzeiro bateu o Vasco por 3-1 lá em São Januário, mas vale lembrar que o Vasco também tem um time até tecnicamente muito parecido com o do Cruzeiro. Não tem nenhum jogador extra classe lá. A gente pode discutir aqui a qualidade técnica do Diego Souza. Do Diego Souza, como a gente pode discutir também, é do Montijo. Mas acabou. O problema do Diego Souza é que é um jogador muito inconstante. Mas acaba. Aí você vê o Fluminense, por exemplo, a gente fala do Fluminense, a gente vai falar de um time inteiro. É um baita time. Então, o Cruzeiro tem que colocar os pezinhos no chão, entender que o futebol é equilibrado mesmo, mas se a diretoria quiser ganhar o Campeonato Brasileiro com esse time, ela vai estar querendo, na minha opinião, sonhando um pouco alto demais, porque o time é mediano para bom. Nada acima disso, nada passando por cima disso. Nesse ponto eu até concordo com você, principalmente numa coisa que para mim ficou claro, evidente no jogo. Muita gente dizia que o Charles era um dos problemas do meio de campo do Cruzeiro, que ele devia ser sacado para entrar outro. Isso aconteceu e não mudou muita coisa. Então não é a saída do Charles, entendeu? Então vai tirar todo mundo e não estou aqui defendendo o Charles nem supervalorizando ele, né? E nem menosprezando os outros. Mesmo porque você sabe o que o Charles é também. Né? Exatamente. Não tô dizendo, e o Charles também vinha realmente numa fase em que não condiz com o que ele já fez no futebol. Eu achei o meio de campo do Cruzeiro nessa partida, mas não mudou, né? Sem o Charles, sem pegada. Sem pegada. Era quase uma marcação ali, um Sérgio Lourenço. Exatamente. Entendeu? Porque não tinha um jogador mesmo de marcação efetiva ali no meio campo. A gente sabe que o Leandro Guerreiro é um volante, tudo, mas a questão da marcação dele não é tão forte como é a do Charles. O Charles chega a ser... Só que o problema do Charles, até muito bruto. O problema é que o Charles tem errado muitos passes. Quando o Cruzeiro precisa acelerar a ligação ali do meio campo ao ataque, a gente vê que o Cruzeiro perde muito nesse detalhe justamente pelos erros de passe. O Charles não consegue acertar um passe de 2, 3 metros. Isso realmente é ruim para o time. E lembrando que o Cruzeiro não tem nenhum volante... A gente pode colocar o Tinga nessa situação, mas um volante que desarme bem e que saia para o jogo com velocidade, né? O Tinga já é um garoto de 33, 34 anos.
De 33 para 34. Então é muito complicado. O Cruzeiro não tem essa transição fácil da defesa para o ataque. A bola sempre peleja para passar e para chegar no Montijo. Por isso até discordo um pouco do Celso Roth quando o Roth inventa de colocar o Montijo como segundo atacante. O Montijo tem que ser o cara que traz essa bola para ataque. Não tem jeito, não tem como o Cruzeiro jogar diferente hoje. E para isso ele precisa de um respaldo, né? E que hoje a gente não tá vendo, ele tá ficando muito sobrecarregado. Exatamente. O Montijo, a gente E jogando vê, no sacrifício também, né? E o Montijo, a gente vê que o futebol dele cresce. A gente já tinha visto isso no Campeonato Mineiro, apesar do elenco, do plantel não ser, do Campeonato Mineiro, não ser aquele que eu achava ideal para o Cruzeiro, né? Ainda muito ruim. Mas quando o Montijo jogava ao lado do Roger, a produção do Montijo crescia. Porque dividia a responsabilidade. Quando o Souza entra, ele dá mais respaldo ao Montijo, o futebol dos dois cresce. Os dois, realmente. Quando o Montijo fica sozinho ali na função de criação, a gente vê que ele já perde um pouco daquela arrancada, de levar realmente a bola para o meio, para o ataque. Você vê que em 2010, quando se destacou o futebol do Montilho, tudo bem, muita gente não conhecia o Montilho, né? Só que a pessoa, o time adversário começa a conhecer com 3, 4 jogos, para tentar saber marcar o cara e tudo mais, né? Mas, ou o Cruzeiro jogava com 3 volantes, sendo que os 3 eram versáteis e voltavam, então acabava dividindo a responsabilidade com os outros também, que vira e mexe um chegava, ou era Roger e Montilho também. E tinha o Henrique, que estava numa fase muito boa, né? Uma fase muito boa, um volante que marcava, dava ali o apoio para a defesa, mas que saía muito bem com a bola. Veloz, para mim, é um dos motivos do Cruzeiro ter caído tanto de rendimento ano passado, a partir de julho, a partir da queda da Copa Libertadores da América diante do Once Caldas. Quando perdeu para o Once Caldas, o Henrique foi negociado. O Henrique é esse cara que dá a transição. É a transição que hoje o Cruzeiro precisa. E o Cruzeiro demorou. O Cruzeiro até hoje não tem esse cara que joga essa bola para frente. E o Cruzeiro demorou a formar esse jogador. Porque, querendo ou não, ele foi lapidado na Toca da Raposa. Ele chegou sob total desconfiança. Ainda com um jogador que tinha jogado no Figueirense no Japão. E no Jubilau Iwata lá no Japão. Então, ou seja, quem é esse Henrique? A pergunta que chegou junto com ele foi essa. E aí, ao longo dos anos, com aquela parceria da Trinca de Ferro, que o pessoal gostava de falar, né? Com Fabrício, Marquinhos Paraná e Henrique, ele conseguiu ir se destacando. E realmente ele encaixou como uma luva naquele meio campo do Cruzeiro. Sem dúvida. E o Cruzeiro praticamente o entregou para o Santos, de lambuja, de graça, entre aspas. O interessante disso aí também é que o Cruzeiro já dizia, em janeiro, que no meio do ano ia ter que vender o Henrique. Então o Cruzeiro já sabia disso e não se mobilizou para trazer algum substituto à altura. Para trazer uma outra altura. É o famoso planejamento do futebol que a gente sempre cobra dos dirigentes e na maioria das vezes ele é falho. Isso aconteceu até com o Gil também, zagueiro, e o Dudu e Thiago Ribeiro. Então, quando tudo dá errado, tudo tende a dar errado, dá errado. Só daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela e classificação do Campeonato Brasileiro, mas só para adiantar para o internauta, o Cruzeiro joga no próximo dia 15, domingo, lá no Estádio Independência, diante do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que ontem tomou uma pancada do Santos lá na Vila Belmiro. Estava perdendo por 4-0, aí conseguiu fazer 2 gols no final e fazer 4-2. O jogo também promete ser mais um reencontro do atacante Kleber, o gladiador, com a torcida, né? E o Marcelo Moreno também. E do Marcelo Moreno principalmente, e do Vanderlei Luxemburgo também com a torcida do Cruzeiro, né? Bom, então vamos agora falar do líder do campeonato, o Atlético. O Atlético ontem conseguiu vencer a Portuguesa por 2-0 em 2 falhas, na minha opinião, do goleiro Dida. O segundo gol do Atlético, inclusive, do Renato Silva estava impedido. Mas vitória, o Atlético é o líder do campeonato hoje com 19 pontos. Guilherme, você acompanhou o jogo, o que você achou? O Atlético jogou bem? Achei que podia ter jogado melhor. A gente viu uma partida muito bem feita taticamente do Atlético lá no Rio Grande do Sul, quando venceu o Grêmio, com aquele golaço do Jô e a jogada do Bernard. E no Independência a gente viu um Atlético com a marcação um pouco mais frouxa. Deixou a Portuguesa chegar, né? A Portuguesa finalizou muito pro gol atleticano. Tem aqui alguns números, foram 16 finalizações da Portuguesa, o Atlético teve 13. E o que realmente... E maior posse de bola também. Maior posse de bola da Portuguesa, bem lembrado, foram 54,83%, o Atlético teve 45,17%. Então, ou seja, a Portuguesa ela conseguiu dominar algumas partes do campo. O meio-campo, por exemplo,
foi bem dominada. A Portuguesa também conseguiu imprimir o ritmo de ataque. O Vitor fez 2 defesas muito importantes, uma delas de cabeça, bem plástica. E como você chamou aí na abertura da fala sobre o Atlético, o Dida realmente não teve uma tarde feliz. Ele falhou no lance do primeiro gol. No segundo gol, ele também falhou, espalmou a bola praticamente para o meio da área. E o Leonardo Silva, que estava em posição de impedimento, marcou o gol. Mas como você disse, 2-0, 3 pontos na conta do Atlético. E a liderança, até então, merecida. E lembrando que o time que quer ser campeão brasileiro ou quer ser campeão de qualquer coisa que ele disputar, ele tem por obrigação, com todo respeito à Portuguesa de Desportos, vencer da Luz em casa. Não tem como você ser campeão sem ganhar da Portuguesa. Tem que vencer em casa. A não ser também, o Atlético também deixou barato diante do Bahia, né? Empatou, tropeçou, mas depois disso conseguiu manter um ritmo bom de pontuação e hoje ele continua na liderança do campeonato com 19 pontos e pela primeira vez é isolado? O Atlético é líder isolado? Desse campeonato? É a primeira vez que é líder isolado. Né? De líder ele foi só essas 2 últimas rodadas. Foi naquela vez que ele venceu o Palmeiras, ele foi líder provisório. Ele tinha a mesma pontuação que o Vasco da Gama, então pela primeira vez ele é líder isolado. Eu tenho uma pergunta aqui, Thiago, do Adriano Quadros de Curitiba. Com o Galo mostrando futebol de razoável a bom, com esquema tático e respeitando e de respeito implantado pelo técnico Cuca, o Galo pode se considerar um candidato ao título brasileiro? Sim. O Atlético hoje é um candidato ao título brasileiro. Não porque tenha feito... está liderando e a gente acredita que ele vai continuar e tudo mais. Ele pode continuar, realmente. Ele tem condição para isso. Porque o Atlético até agora, as vitórias que ele teve foram contundentes. Né? E está fazendo um bom papel. Está fazendo. Vai fora de casa, vence. Jogos difíceis, como Exato. Por exemplo, Palmeiras, Grêmio, Ponte Preta. Ponte Preta lá é muito difícil. Tá fazendo o dever dentro e fora de casa. Às vezes não joga, às vezes joga pro gasto. Às vezes joga muito bem, faz uma partida tecnicamente, taticamente quase perfeita e tudo mais. Mas a gente sabe que tem aquela oscilação, Exatamente. Né? Uma hora vai jogar muito bem, a outra não vai jogar tão bem assim, mas vai vencer. Até dentro do próprio jogo mesmo, né? Contra a Portuguesa acho que foi exemplo disso. Esse para mim, o jogo contra a Portuguesa para mim foi, se não o pior, um dos piores jogos do Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Era isso que eu ia falar. Achei que contra o São Paulo, por exemplo, que ele perdeu, ele foi muito melhor do que nesse jogo. Ele criou mais chances, por exemplo, evidentes para fazer gol. Contra o São Paulo, por exemplo. Principalmente aquele chute do Bernardo. Contra o Bahia também, realmente, ele deixou a desejar, mas acho que meteu 2 bolas na trave no final do jogo, né? Contra a Portuguesa, ele, como você bem disse, ele contou com 2 falhas do Dida. Ele, claro, ele se beneficiou porque aproveitou a chance. Alguém estava lá para aproveitar. Alguém estava lá, então o Atlético tem nada com isso. A minha preocupação do Atlético é essa. O Atlético, tirando o jogo contra o Náutico, que realmente o Atlético... Sobrou, né? Não dá nem para falar o que aconteceu com o Náutico naquele jogo. O Atlético, ele tem tido números inferiores ao adversário. E isso está me preocupando muito, porque vai chegar uma hora que o ataque não vai conseguir ser aplicado igual foi nos últimos jogos, né? Principalmente, por exemplo, porque a gente sabe que o Jô é um jogador muito bom, o Ronaldinho é um jogador muito bom, o Guilherme vai voltar agora contra o Figueirense, é um jogador muito bom, o Bernardo. Mas será que eles vão manter o ritmo assim até quando? O Jô tem que colocar o pé na forma, inclusive. Exatamente, está perdendo muito gol, inclusive. Não está fazendo falta por enquanto, mas realmente, se estivesse, por exemplo, 0-0, ele ia ser bem cobrado por causa desses 2-3 gols que ele perdeu. Nas últimas semanas, que eu estive aqui na bancada do esporte.com, eu até lembrei o caso do Leonardo Silva, que cobrou justamente o Atlético ter mais posse de bola em casa. Não é a primeira vez que o visitante tem maior posse de bola do que o Atlético jogando no Independência. Você bem lembrou, isso uma hora pode ser um fator negativo contra o Atlético, porque ele vai precisar de ser efetivo no ataque, de criar oportunidades. Pode ser que essas oportunidades, igual, por exemplo, o Jô perdeu uns 2 gols na cara ontem, poderia ter feito, o Dida até fez boas defesas, ou até mesmo ele valorizou a defesa do Dida porque chutou em cima do goleiro. Agora, É claro que... Não, pode falar. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Se o Dida não tivesse falhado nos 2 gols, o Atlético teria a vida tranquila que teve?
Eu acho que teria vencido. Sim. Acho que teria vencido. No segundo tempo do Atlético foi muito bom. O primeiro não. O primeiro tempo do Atlético foi ruim. Inclusive, quem marcou o primeiro gol do Atlético, o Marcos Rocha, nos primeiros 15 minutos ele estava vaiado. Marcar o gol, realmente muito vaiado. Ele estava errando muito espaço, não acertava um cruzamento. Né? Foram 8 cruzamentos do Atlético pela direita. 8 errados. Sim. Né? 8 errados. Então, a direita é a ala dele. O Marcos Rocha tem que tomar conta ali e fazer o papel. Por ser um jogador de características ofensivas. Como todo lateral brasileiro. Isso. Aí é que está o problema, o lateral brasileiro ainda não entendeu que ele também tem que defender, né? Agora... A gente vive falando aqui, a gente fala do Diego Renan, a gente fala do Marcos Rocha, a gente falou do Carlos César também, todos eles têm o mesmo problema, eles não sabem defender. E isso é preocupante, porque em qualquer armação tática que o treinador tente fazer, ele sabe que ele tem que deslocar um volante para sempre fazer a cobertura no setor. É muito complicado jogar assim, sempre. E se a gente for pegar aí uns exemplos justamente para falar sobre os laterais brasileiros, essa questão de falha na marcação, é só a gente ver exemplos do Mancini, por exemplo. O Mancini começou como lateral, hoje ele é meia. E boa parte dos laterais que começam como laterais, eles acabam se tornando meias. E o Mancini é um caso desse. Se a gente for pegar... Assim. Gilberto também é a mesma coisa, era lateral esquerdo, virou meia. Se a gente for lembrando aqui, são vários que aconteceram isso. Tá faltando... Por mais contestado que ele foi, mas foi um jogador campeão, tá faltando um novo Cafu no futebol brasileiro. O cara que sabe né? defender, um cara que sabe defender e atacar. É um cara que seja equilibrado. Equilibrado, justamente. Um cara que defenda do mesmo nível que ataca. Eu não lembro, né? A gente tem aí jogadores de qualidade, a gente pode citar aqui o Maicon, é um ótimo lateral direito, o Daniel Alves é um ótimo lateral direito. Mas, para te falar a verdade, eu não me lembro de ter visto um jogador como o Cafu. Eu gostava do estilo de jogo do Cafu. Ele era um lateral direito de origem mesmo. Né? Formado também pelo Tele Santana. Então você já viu que era um lateral, né? Ele era um lateral, né? Agora, só para falar um pouco, vou retomar o tema do Atlético aí taticamente, que a gente está dizendo que em termos de posse de bola e tudo mais, está inferior a vários clubes que ele enfrentou e tudo mais. Só que a gente tem que ressaltar que o Atlético, em termos defensivos, ele está realmente mostrando um belo futebol. É a melhor defesa do campeonato com 3 gols sofridos apenas. O meio de campo do Atlético e os 2 zagueiros e agora o goleiro, o Vitor, né? Eles realmente eles passam confiança ao torcedor. O Pierre e o Leandro Donizete, se não são um primor como tecnicamente, são 2 cães de guarda. Dito ritmo ali do meio campo. O Pierre é um exímio marcador. Exatamente. Gosto muito do futebol do Pierre. O Atlético tem 2 primeiros bons volantes. São 2 primeiros bons volantes. Não pode dizer que um é primeiro, o outro é segundo volante, porque os 2 acabam fazendo as 2 funções e deixa para quem sabe criar, que é o Bernard, o Danilinho e o Ronaldinho. Eu tenho uma pergunta aqui, Guilherme, do Rogério Teles, lá de Tupi Paulista. Ele faz o seguinte: o Cuca não dá oportunidade ao Souto, prefere o Donizete. Com o Souto, o Júnior César aumentaria a produção? Isso é um detalhe. Eu acho que o Cuca, ele coloca justamente o Leandro Donizete e o Pierre para segurar a marcação ali no meio campo. É a questão que a gente citou até do Cruzeiro, falando que a marcação do Cruzeiro é frouxa. E com uma marcação frouxa, o trabalho dos meias fica comprometido, porque até os meias precisam marcar. Então, a opção tática do Cuca, na minha opinião, muita gente bateu na tecla, quem devia ser titular, Felipe Souto ou Leandro Donizete. No momento, é o esquema que está dando certo. O Leandro Donizete é um bom marcador, conta ali com o Pierre também, que é um exímio marcador, apesar de marcar bem também, passa bem a bola, né? Não tem 100% de efetividade, mas é um jogador que tem consegue trazer a posse de bola para o Atlético. Brinca, né? E não brinca em serviço. Né? Acho que o que falta para o Cruzeiro, por exemplo, são jogadores como o Pierre, que o Cruzeiro não tem esse volante de marcação, que seria o papel do Charles, mas que ele não tem cumprido com o primor, e o Leandro Donizete fazendo justamente essa tabelinha aí, né? Essa dupla com o Pierre, para fortalecer ainda mais a marcação. Nesse aspecto, só para finalizar, eu acredito que o Júnior César poderia, porque, querendo ou não, a função de marcação dele fica um pouco menor do que se tivesse o Felipe Souto. Não sobrecarrega, sem dúvida. Não sobrecarrega. O Felipe Souto, ele dá uma qualidade melhor no passe. Isso é indiscutível. Ele tem uma habilidade E a gente estava falando do Henrique, o Felipe Souto ele consegue conduzir essa bola com mais qualidade. É questão da ligação entre o meio e o ataque. Acho que o Felipe Souto faz muito bem esse trabalho. Só que o Cuca hoje, justamente para dar mais liberdade para o Bernard
e para o Ronaldinho Gaúcho, ele coloca esses dois homens de marcação mais pesada. E faz com toda razão. A minha dúvida e a minha pergunta é, até quando o Atlético, não dominando a partida, vai continuar ganhando? Mas é só isso. A pergunta do internauta ela é interessante justamente por isso, que mostra que ele tem o conhecimento tático das coisas, e que, mas na minha opinião, qual que eu não lembro? Rogério Telles. Rogério Telles. Na minha opinião, isso é importante justamente por isso, para liberar mais o Bernardo e o Ronaldinho, ter esses dois homens de marcação. Eu vou falar aqui, antes de soltar a rodada e tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou falar o próximo adversário do Atlético aqui. É o Figueirense lá no Orlando Scarpelli no sábado e provavelmente com o Locabreu em campo, né? Vamos soltar agora a rodada e classificação do Campeonato Brasileiro? Tá aí a 8ª rodada. O Internacional venceu o Cruzeiro por 2-1, o Botafogo bateu o Bahia por 3-0 e o Náutico conseguiu ganhar no Serra Dourada do Atlético Goianiense por 1-0. O Atlético Goianiense não tem... Está em busca de um novo treinador. O dos Anjos saiu, né? Não é mais o técnico do Atlético Goianiense. Chama a atenção que o Guilherme geralmente fala aqui com a gente que o Náutico é o campeão de sábado à noite, né? 9 horas. Ele joga sempre 9 horas. Na 8ª rodada agora, domingo, os jogos de 4 horas da tarde, o Figueirense empatou com o Vasco por 1-1. O São Paulo ganhou de 3-1 do Curitiba. O Santos, como eu tinha dito anteriormente, ganhou do Grêmio por 4-2. O Fluminense ganhou o Fla-Flu Centenário por 1-0. O Sport empatou com o campeão da Libertadores, o Corinthians, por 1-1. A Ponte ganhou do Palmeiras por 1-0. E o Atlético venceu a Portuguesa por 2-0. Agora a classificação, o Atlético soma 19 pontos, seguido de Fluminense com 18, Vasco em terceiro com 17 e o São Paulo fechando o G4 com 15. A mesma pontuação do Inter, que tem 15 pontos também, só que com um número de vitórias menor. O Cruzeiro com 14 é o 6º colocado, e seguidos de Botafogo, Grêmio, Flamengo e Ponte Preta, todo mundo com 12. Virando a página, o Náutico surpreendendo até com 10 pontos, o Sport com 9, a Portuguesa com 8, o Santos finalmente saindo da zona de rebaixamento com 8 pontos, seguido do Figueirense na 15ª posição com 8 pontos também. Aí começa os times com mais preocupação, né? O Curitiba na 16ª com 7 pontos, tem a mesma pontuação do primeiro degolado, o Bahia, com 7. Palmeiras e Corinthians com 5 pontos e o Atlético Goianiense na 20ª posição com 2 pontos ganhos. Vocês querem completar alguma coisa? Só pra a gente gosta de fazer comparação, né, de um campeonato para o outro. Lembrando que a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente teve a briga ali de Cruzeiro, Atlético Paranaense, o próprio Bahia também teve na iminência de ser rebaixado. Mais uma vez a gente vê que o trabalho do tricolor baiano vem sendo contestado justamente pela posição que ele ocupa na tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente tem alguns exemplos que o Goiás, muito bem, entre aspas, esse bem, né, fez isso, passou 2 campeonatos brigando para não cair, no terceiro aí foi fatal. Não teve como. O Atlético Goianiense, na minha opinião, eu sei que está muito cedo falar isso, mas uma vaga de rebaixamento, se continuar dessa forma, já está decretado. Já está decretado. 2 pontos, campanha pífia, um time muito ruim. A filial de Cruzeiro e Atlético. Se a gente for olhar... dos piores, dos piores, né? O Heron, que é um jogador que pode apresentar um bom futebol ainda, mas é uma aposta, no Atlético não teve oportunidade. O Marcos, lateral direito, está lá no Atlético Goianiense, né? O artilheiro da Champions League, o Ricardo Bueno, que o empresário dele falou que o Ricardo Bueno iria disputar a Champions League, está lá também. Então é um time muito contestado. O Wesley também está lá. O Wesley também está lá. É então, impressionante, né? O Adilson Batista perdeu o título goiano para o Goiás, empatou 2 jogos de cara e... os únicos 2 pontos do Atlético Goianiense... Foi mandado embora, tipo, sai Adilson, não quero você mais aqui. O Adilson tinha acabado de negar uma proposta do Cruzeiro também. E é isso, já é o terceiro treinador do Atlético Goianiense, é o segundo treinador do Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense hoje procura quem pode reforçá-lo lá na comissão técnica. Só para citar aqui, os 4 últimos colocados são os 4 times de pior campanha dentro de casa. Sim. Mostrando que quem ganha em casa realmente isso acaba sendo crucial, né? Por exemplo, o Náutico teve um resultado muito importante. É um time que todo mundo
coloca, né, como um possível rebaixado. No duelo direto aí também por um outro possível rebaixado, o Náutico fez seu papel fora de casa. Mas isso não me engana não, que a gente vê Palmeiras e Corinthians nessa zona de rebaixamento, a gente sabe mas é por isso mesmo, ele ganhou um time contra um adversário direto contra o rebaixamento, porque o Náutico vai brigar contra o rebaixamento e contra esse mesmo. Náutico, Bahia, Sport, Portuguesa, Bahia, Figueirense, a gente vê talvez... A gente tem uma esperança com o Figueirense porque a gente vê a diretoria lá do pessoal de Florianópolis se movimentando, né? Tanto que levaram para lá o Locabreu, que chegou até a ser pautado no Cruzeiro, né? Agora, o Figueirense fica com 2 jogadores muito parecidos, né? Que é o Júlio César, que hoje, na minha opinião, é um jogador indiscutivelmente titular do Figueirense, que a gente viu que ele fez aqui contra o Cruzeiro, um jogador perigoso, cobrador de faltas, e o Locabreu. Eles vão ter que ver, vai colocar o Figueirense para jogar no 4-3-3, com 2 jogadores mais dentro da área e um buscando fazer as passadas de bola. Como é que vai ser? Um detalhe a ser observado na próxima rodada. Um 3-5-2. Justamente contra o Atlético, né? Um 3-5-2, soltando os alas. Um falso terceiro atacante, com um mais recuado. Porque não pode tirar ele também para colocar o Locabreu do nada, né? Ele tem que fazer por onde sem escalar. Mas vai jogar com 2 jogadores plantados dentro da área. Por que não? O Figueirense pode se dar luxo de jogar assim. Exatamente isso. Pode jogar com os 2, desde que encontre um esquema que propicie os 2. Mas vão colocar. Não tem como o Júlio César sair desse time, não tem como o Locabreu também não jogar. Tem que citar, por exemplo, o Borges chegando ao Cruzeiro. O Borges vai entrar no lugar de quem? Aí é a mesma comparação. Entendeu? Mesma comparação. Ele é um centroavante. Do estilo do Wellington Paulista. Você não pode tirar o Wellington Paulista hoje, que é o goleador. Mas eu ainda acho que pelo Júlio César e o Locabreu serem jogadores de área mesmo, aqueles caras pesadões mesmo dentro de área, que jogam basicamente com a cabeça, eu acho que ainda dá para dar uma conciliada ali no ataque. Agora, Borges e o Wellington Paulista é um problema muito sério. E lembrando que se jogarem Borges e o Wellington Paulista, não estou dizendo que vai acontecer isso, de repente acontece totalmente o contrário, mas tende a Wellington Paulista fazer aquilo que ele fazia com o Anselmo Ramon quando jogou o Campeonato Mineiro. Ele virar quase um ponta, ou vir mais de trás. Claro, vai ter chance que vai ter na frente também, mas o Anselmo Ramon que era a referência. E o Borges pode vir a ser. E a gente sabe que o Wellington Paulista saindo da área para buscar a bola, aí ele vai cometer muito mais falta. Um atacante que joga assim, buscando a bola fora da área e tentando sempre dar um chute, sempre tentando puxar para dentro, é o Hulk, né? Que tem um padrão de centroavantão mesmo, só que ele joga de ponta. Sim. Ele joga na ponta, cortando para dentro. Ele é habilidoso. Mas o Wellington Paulista também é, cara. Mais ou menos. Ele também ele consegue fazer o que o Hulk faz. Mas tanto que um consegue, tanto que um vale 40 milhões de euros, o Wellington Paulista vale o quê? Mas o problema do Hulk é que ele só tem a perna esquerda, quando precisa da outra perna ele não tem, então você já sabe que a jogada dela é mais mas ele pelo menos tem uma perna, cara. Se tiver só aquela perna, chutando forte do jeito Exatamente, que ele chuta. Então é complicado mesmo, a gente tem que ver como é que tanto lá o treinador, eu esqueci o treinador do Figueirense agora. O Argel Fuchs. O Argel Fuchs vai ter esse problema, quanto o Celso Roth aqui na Toca da Raposa também vai ter. Ô Thiago, você gosta de MMA? Não. E você, Guilherme? Você gosta? Eu gosto, eu acompanho, já pratiquei artes marciais, fiz judô e taekwondo quando eu era mais novo, então eu sempre acompanho, eu gosto sim. Então eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. Eu gostaria que vocês me respondessem. Primeiro, o Thiago, que não gosta. Foi bom o Anderson Silva ter dado umas porradas naquele Chael Sonnen? Por mais que eu não goste, a gente acompanha, né? Igual o Guilherme fez artes marciais quando era mais novo, eu também fiz. Mas foi bom, porque é um falastrão, é um canastrão. E foi bom ele ter deixado aqui. Ele viu que realmente o que o Brasil pode fazer no MMA, né? O Brasil é referência hoje, não tem jeito. Foi praticamente uma vitória fácil, né? O Brasil tem quase todos os campeões das categorias. São 3 campeões das categorias das 8 possíveis. Então, é um número expressivo das categorias de imponência, né? Sim. Isso. Lembrando para o internauta, Anderson Silva conseguiu, por mais que eu sei que você sabe, eu vou contar a luta aqui para vocês como é que foi. O Anderson Silva venceu o Chael Sonnen no segundo round, com 1 minuto e 50 do segundo round mais ou menos. Ele conseguiu dar uma joelhada no peito do Sonnen, o Sonnen tinha errado
um soco giratório, caiu, aí para Anderson Silva foi batata, conseguiu vencer com extrema tranquilidade. Eu, sinceramente, não entendi a tática do Chael, que era tentar já derrubar o Anderson Silva logo de cara, mas com isso ele cansou muito e no segundo round foi presa muito fácil para o eterno campeão dos pesos médios, o Spider, o Aranha, o nosso grande Anderson Silva, que venceu com toda a justiça uma luta. Eu não sei se vocês acompanham assim como eu, mas eu não considero o Chael nem top 5 na categoria dele. O que essa luta fez, na verdade... Marketing. Ele fala pra caramba. Ele conseguiu uma luta muito interessante contra o Spider em 2010. Conseguiu quase vencer o Spider em 2005, no quinto round, quando o Anderson Silva conseguiu implantar um triângulo faltando 2 minutos para o fim, de maneira inacreditável. Essa luta, na verdade, ganhou como a luta do ano lá no UFC. E é isso, o Anderson Silva, para mim, ele tinha que aposentar como campeão mundial mesmo. A gente sabe que ninguém vai ganhar dele. E é isso mesmo. O Guilherme estava lembrando aqui dos campeões mundiais brasileiros. José Aldo, pesos leves, o primeiro e único campeão até o momento dos pesos leves. No UFC Rio, em janeiro, ele ganhou do Chad Mendes. A luta de defesa do cinturão dele ainda está sendo deve ser em outubro. Decidido, deve ser em outubro, né? O Júnior dos Santos, o cigano, campeão dos pesados, ganhou do Frank Mir na primeira defesa do cinturão dele há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, com seu boxe talvez o melhor do UFC. Guilherme, você tem mais algum prognóstico aí pra gente no UFC? Olha, a gente viu que o esporte ganhou mais notoriedade nos últimos anos, justamente pelo Brasil ter se destacado. A gente falou aí, você bem lembrou do Zé Aldo, do Cigano, e o Anderson Silva, que é o concurso do esporte, digamos assim, né? Realmente é um fenômeno. E essa luta parou o país inteiro. A gente comemorando a vitória como se fosse futebol. Isso eu acho legal. Mais legal ainda o respeito que houve após a luta, depois de todo o clima hostil que foi gerado, com declarações polêmicas de ambos os lados e citações feitas pelo Chael Sonnen. O Anderson Silva deu um exemplo de hombridade, humildade, reconhecendo o adversário, pedindo palmas para o adversário. Então, ou seja, muita gente fala que o UFC é violento. Realmente é violento, mas é esporte, existem regras. Né? Dentro do octógono ali não se pode fazer tudo como antigamente, na época que chamava o Vale Tudo, até mesmo o Pride, se podia fazer. Então é um esporte que tem crescido muito no Brasil e no mundo. Eu acho que muita gente vai começar a praticar o esporte e que aqui eu mando um recado, justamente. A gente aproveita a audiência do esporte.com para o pessoal praticar o esporte, mas praticar o esporte devidamente com regras, com respeito, porque as artes marciais pregam isso, né? Você também já fez, é o respeito ao adversário. É essencialmente isso, né? A gente vê muito atleta falando, o UFC não é esporte, o MMA não é esporte, mas a gente vê o futebol, que é o esporte, é o bambambam de todos os esportes no mundo. A gente vê muitas vezes isso, né? Falta de respeito, falta de hombridade, falta de companheirismo, falta de coleguismo com seu colega de trabalho que sempre está ali, porque sem ele você não consegue praticar nada, você não consegue ser o vencedor que você tenta ser praticando o esporte. É isso. O MMA hoje, ele prega isso, prega respeito, prega hombridade e prega principalmente profissionalismo dentro do octógono. Então, ali é muito legal por causa disso. Eu acho que esse é o ponto fundamental do MMA como esporte. O que eu acho válido também para o brasileiro é que o Brasil, de uns tempos para cá, estava um pouco carente de ídolo. E com o MMA isso pode dar uma reviravolta. O Brasil ficou acostumado muito com vitórias da Fórmula 1 dos 3 grandes, né? Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, o Christian Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e o Ayrton Senna. Depois veio o Guga no tênis, teve Romário no futebol, Ronaldo no futebol, dentre outros tantos craques. Uma seleção de vôlei bacana de uns tempos para cá e tudo mais, mas deu uma caída de uns anos para cá em vários esportes, né? Então é sempre bom ter ídolos brasileiros. E o que eu acho legal também, vale a gente ressaltar aqui, as personalidades, né? Tanto ex-esportistas como o Ronaldo Fenômeno, que
que é um dos responsáveis pela carreira do Anderson Silva, estava lá em Las Vegas. O Steven Seagal estava lá, cheio de marra, com a bandana na cabeça. É legal, isso é bacana. Assim como também o LeBron James estava lá em Las Vegas. O próprio Cigano, o Eric Silva, que vai tentar também uma defesa de cinturão posteriormente. A próxima grande luta é entre Barão e Bader. Eu não lembro, é no dia 21 de julho, eu acho. Eu vou confirmar isso para vocês depois, vocês vão ver lá no UFC. Eu gostaria aqui de agradecer a participação do Thiago. Mais uma vez, Thiago, obrigado. Volte sempre aqui. Obrigado e estamos aí. Precisando, a gente está aí no programa. Só deixar meus palpites aqui, só para terminar a minha participação. Acho que o Atlético vence o Figueirense lá, o Cruzeiro vence o Grêmio aqui e o América consegue uma boa vitória lá também em Goiás. Acho que os 3 mineiros, os 3 da capital, conseguem vencer. Também estou otimista com você, que eu acredito na vitória dos 3 mineiros. E para me despedir aqui, já convido mais uma vez, como eu sempre faço, o internauta a acessar o www.superfc.com.br para ficar muito bem informado das notícias do esporte no Brasil, no mundo, principalmente dos clubes de Minas Gerais. E contrariar os feras aqui é que eu não vou fazer, né? Também acredito na vitória dos 3 mineiros na próxima rodada dos campeonatos brasileiros. E acho que o Alonso vai ser campeão da Fórmula 1. Tô torcendo. O Alonso... Gênio também, né? Mas depois a gente gente também esqueceu de falar do Federer, né? Campeão de Wimbledon 7 vezes. Voltou ao topo da ATP. Voltou ao topo da ATP e vai quebrar o recorde do Pete Sampras. Então é isso, internauta. Muito obrigado pela sua participação e sempre conosco aqui. Valeu!